Hoje eu vou te ensinar um conceito que pode transformar completamente a sua forma de operar no mercado, o famoso Premium Discounts. Se você já se perguntou como os grandes players conseguem sempre comprar barato e vender caro, a resposta está aqui. Com o conceito de Premium Discounts, você vai aprender a identificar os melhores pontos de entrada, aumentando sua lucratividade e reduzindo seu risco. E o melhor de tudo, esse conceito funciona em qualquer mercado, seja ações, forex, criptomoedas ou índices. Então fica comigo até o final, porque hoje você vai descobrir como aplicar essa estratégia de forma prática e eficiente. Ah, e antes de começar, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo top como esse. Bora pro vídeo! O conceito de prêmio e desconto é muito importante. É algo que, observando depois que você aprende, você vê que é algo simples, mas que faz total diferença nas suas operações, porque dessa forma você tem muito mais retorno do que risco. Você diminui seu risco e o seu retorno aumenta com isso, beleza? Então o intuito do vídeo de hoje é explicar para você como utilizar esse conceito que é maravilhoso no seu operacional. O primeiro ponto, você tem que saber qual ferramenta você pode utilizar e o que é a região de prêmio e desconto. A região premium é onde a gente vende, então é a região que é boa para a gente vender. Então a gente passa a ferramenta tanto de Fibonacci, tem uma outra ferramenta que eu vou mostrar para vocês aqui, para você encontrar, diferenciar a região premium da região de desconto. E como eu disse, a região premium é a região onde a gente vende, é onde está interessante para a gente vender. A gente marca, passa a ferramenta, a gente vê aquela região. Se o preço estiver dentro daquela região, é bom para vender. Se não tiver, não é bom. Então a gente sempre, quando for vender, tem que vender na região premium se você quiser ter um risco diminuído em relação ao seu retorno. Já a região de desconto é o oposto. A região de desconto é a melhor região para a gente comprar. Então, quando a gente traça a ferramenta ali, separa a região de prêmio e desconto, a região de desconto, né, que é a parte que vai marcar no gráfico ali para você, é o melhor ponto para você comprar. Então, se o preço ele está naquela região, você compra. Se ele não está, você evita comprar, porque você vai pagar mais caro no ativo. Então, a região premium é quando o ativo ele está caro, e a região de desconto é quando ele está barato. Ou seja, se você quer ter mais lucro, você vai comprar na região onde o preço está mais barato. Ou se você quer vender, você vai vender onde o preço está mais caro. E como você diferencia a região premium e desconto com qual ferramenta? Né? A primeira ferramenta, que é a mais comum, que eu já utilizei muito, mas depois de um tempo eu parei de utilizar por causa da Golden Zone de Fibonacci, é a própria Fibonacci, tá? Então você vai utilizar a Fibonacci e a região de 50% da Fibonacci é onde você vai fazer a diferença. De 50% para cima você tem a região premium, de 50% para baixo você tem a região desconto. Porém, para quem utiliza o TradingView, você pode utilizar a ferramenta de Data Range, que ela já marca os 50% para você naturalmente. Então, com ela, você não precisa gastar a configuração da sua Fibonacci ali, por exemplo, né? Eu, como utilizo a Golden Zone da Fibonacci, eu não gosto de deixar a região de 50% lá. Eu acabo utilizando essa ferramenta aqui. Mas, como eu disse, a Fibonacci ou essa ferramenta não importa. Qualquer ferramenta que você tenha que marque 50% do ativo vai ser útil, tá? Se tem alguma outra ferramenta na corretora que você opera, se você não utiliza o TradingView, você pode utilizar, porque 50% para baixo você tem a região de desconto, 50% para cima você tem a região premium. E junto disso, a gente tem a nossa hierarquia de premium e desconto. Essa hierarquia é algo num conceito de ICT, onde a gente utiliza esses gatilhos nessa ordem. Então, no caso de desconto, na região de desconto, você vai ter essa ordem aqui: Mitigation Block em primeiro, Breaker Block em segundo, depois a gente tem o nosso vazio de liquidez, Fair Value Gap, Order Block, Rejection Block e Old Swing High ou Old Swing Low. Essa a nossa hierarquia, essa ordem que o preço ele vai estabelecer, tá? Então ele vai respeitar nessa ordem, funciona demais, tem uma taxa de acerto absurda isso aqui. Não vou entrar em detalhes, se vocês quiserem um vídeo de hierarquia de premium e desconto, deixa nos comentários aí que eu posso trazer em um próximo vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito longo. E como eu disse, o conceito de premium e desconto nada mais é que você comprar nas regiões certas e vender nas regiões certas. Então, se o preço ele faz uma movimentação, por exemplo, de alta, você vai comprar somente nessa região de baixa, você não vai comprar aqui em cima. Então, procure gatilhos nessa região de desconto. O mesmo vale se você quiser vender. Então, se o preço está interessante para você vender, você vai procurar gatilhos de venda dentro dessa região, você não vai vender nessa região, certo? Dessa forma, você consegue proteger seu capital e consegue entrar de forma mais inteligente
no ativo, lucrando mais, né? Você pega gatilhos, economiza também no seu stop, sua taxa de stop vai ficar menor, seu stop vai diminuir se você entra dentro dessa região, tanto de venda quanto de compra, e com isso você aumenta o seu lucro, né? Vou explicar no gráfico agora para vocês, para não ficar tão confuso, porque falando por aqui somente na teoria fica um pouco difícil para entender. Então vamos lá para o gráfico que eu vou mostrar agora para vocês como você vai utilizar essa ferramenta, esse conceito ao seu favor. Gostaria de compartilhar uma oportunidade que eu separei para você. Estou lançando minha mentoria avançada de Smart Money. São 76 aulas com mais de 10 horas de conteúdo. São 11 módulos no total, onde eu vou te ensinar do iniciante até o avançado. Então são todos esses módulos aí que você está vendo com todas essas aulas, desde análise gráfica, análise técnica, teoria de mercado, SMC, ICT, análise prática, como moldar o seu operacional de sucesso e muito mais. São somente 25 vagas que eu vou abrir. Você terá acesso também a 2 reuniões comigo particulares, onde eu vou sanar todas as suas dúvidas que você tiver. Então, vou moldar o seu operacional e o seu gerenciamento junto. Junto disso, você também terá acesso ao meu Discord e ao meu Telegram da minha comunidade de network. Nessa comunidade eu compartilho todas as minhas análises que eu faço diariamente, de domingo a domingo. Então você terá acesso às mesmas operações que eu pego no meu dia a dia. Então não se esqueça, é somente 25 vagas que eu vou abrir e essas vagas elas acabam rapidinho. Então se você quer ter acesso à minha mentoria avançada, clica no link no primeiro comentário fixado desse vídeo. Então a ferramenta de Premium Desconto, como eu disse, você pode utilizar a Fibonacci ou você pode utilizar a ferramenta de Data Range. Nesse caso aqui eu peguei o Bitcoin, vou mostrar para você como você vai traçar a ferramenta para poder saber qual a região que você vai fazer sua entrada. Nesse caso, primeiro é ideal que você identifique a estrutura do mercado. Se você tem uma estrutura de alta, você vai traçar a pernada de alta. Se você tem uma estrutura de venda, você vai traçar a pernada de venda. E é óbvio, como eu sempre falo, você tem que operar a favor do mercado. Se o mercado está na tendência de alta, você tem que comprar. Se está na tendência de venda, você tem que vender, certo? Isso é um conselho que eu dou assim, que parece um pouco bobo, mas tem muito iniciante que não sabe disso e sai comprando e vendendo em regiões erradas, beleza? Então, nesse caso aqui no Bitcoin, claramente a gente tem uma tendência de alta, o preço ele vem renovando as máximas. Então, a gente tem que pegar do início da movimentação até o final. Dessa forma, a gente tem a nossa região Premium aqui em cima, né, região Premium, e a região de desconto embaixo. Como a gente quer comprar, a gente vai procurar gatilhos de entrada dentro da região de desconto, dentro dessa região aqui. Então, você vai filtrar sua entrada procurando gatilhos dentro dessa região. A gente tem aqui um Mitigation Block dentro dessa região. A gente tem Fair Value Gaps dentro dessa região também. A gente tem Order Blocks, Rejection Blocks. Então, a gente tem diversos gatilhos. Então, é isso que você vai fazer. Vou puxar mais um exemplo aqui para ficar claro. Pegar um exemplo de venda, né? O preço está numa alta, bem alta aqui. Então, vamos pegar esse exemplo de venda aqui, por exemplo, o preço ele fez essa pernada de venda, você vai traçar sua ferramenta de Data Range ou a Fibonacci e procurar a região Premium e desconto. Você poderia vender dentro dessa região aqui? Poderia, porém seu stop ficaria muito maior e muito arriscado. Então, dentro dessa região, você vai procurar o seu gatilho de entrada no caso de venda. Então, aqui, como vocês podem ver, a gente tem um Order Block aqui em cima, a gente tem o nosso Fair Value Gap, que foi justamente onde o preço foi mitigar. A gente tem o Mitigation Block nessa região, que o preço também mitigou junto do nosso Fair Value Gap. Então, normalmente, você vai procurar ali um gatilho de entrada dentro dessa região. A gente teve outros gatilhos na parte inferior, porém essa parte inferior é muito arriscada. Por quê? Porque o nosso stop vai ficar muito longo, ainda mais se você coloca o stop na liquidez oposta. No caso, se você entra nesse ponto e coloca o seu stop acima, você teria um stop bem mais curto do que quem entra nesse ponto e coloca o stop acima, certo? Então, esse conceito de prêmio e desconto, ele visa te proteger nas suas operações e visa também que seu risco seja menor. Então, vamos lá para o mini índice, eu vou mostrar um exemplo agora no mini índice de uma operação que eu peguei essa semana, utilizando os conceitos de prêmio e desconto. Então, vamos lá. Então, aqui no mini índice, a gente tinha o preço se consolidando, tá? Isso aqui eu mostrei para vocês no meu story lá, quem acompanha no Instagram. Quem não segue no Instagram, tem um link aí na descrição, só clicar lá e seguir lá, tá? Eu acompanho todo dia, eu mostro sobre o mercado, sempre passo atualizações do mercado lá. Então compensa muito você me seguir por lá para ver o meu dia a dia, operações, às vezes eu mando até oportunidades. Então para você ficar atento e pegar certas oportunidades, mini índice, cripto, forex, eu mando tudo por lá, beleza?
Então aqui nesse dia, né, praticamente uma semana, o meu índice ele ficou lateral, ficou consolidando depois de uma grande queda. Para quem não viu o vídeo de Wyckoff, tem o meu vídeo de Wyckoff aí, que é basicamente eu explicando essa entrada aqui em cima dos conceitos de Wyckoff, é a acumulação que a gente tem no mercado, beleza? Então o que que eu pensei? Pô, o mercado ele está lateralizando, ele está consolidando, ele criou uma acumulação de Wyckoff. Ele acabou de capturar a liquidez dos fundos. O que que vai acontecer? A gente vai ter o efeito. Então basta eu procurar um gatilho de entrada, que eu vou ter uma entrada muito contextualizada e com um retorno muito grande. Então, quando a gente passa para 2 minutos, a gente vê o preço capturando a liquidez, dando aquela consolidada, né, antes de seguir para nossa alta, fez o spring da nossa estrutura de Wyckoff e deixou para a gente aqui o nosso choque, tá? Ele tinha renovado o nosso fundo nesse ponto, fez o choque exatamente nessa linha vermelha. Assim que ele fez o choque, ele deixou claro a tendência do mercado para uma alta, beleza? E o que que eu fiz? Passei a minha ferramenta de prêmio e desconto, né? Passei o Data Range para saber onde estava a região de desconto no gráfico, né? Então a gente sabia que a partir desse ponto aqui seria ideal para a gente comprar. A gente não iria comprar acima, porque meu intuito é diminuir meu risco e aumentar ainda mais o meu retorno, ficar protegido na operação. Então, a partir desse ponto, eu procuro gatilhos. Então, a gente teve diversos gatilhos de entrada aqui. A gente teve um Fair Value Gap bem pequenininho nessa região. A gente teve esse Order Block. A gente teve esse Breaker Block na região entre a região Premium e Desconto. Então, com isso, a gente consegue filtrar e procurar um bom gatilho de entrada, certo? Então, aqui a gente tinha esse order block, a gente tinha uma região de liquidez acima dele, trazendo mais contexto para o nosso order block. Se a gente passa a nossa ferramenta de volume profile em toda essa movimentação de queda, a gente tem o preço dando ênfase, né, entre o nosso entre a nossa POC e o nosso VAL, a gente tem nosso order block. Então, com isso, eu trouxe muito mais contexto para minha análise. Então, dessa forma, eu consigo entrar de forma protegida. Não que fosse ruim eu entrar no Fair Value Gap aqui, por exemplo. Porém, vamos fazer uma comparação aqui que vocês vão entender quando eu falo de diminuir o risco e aumentar seu retorno, tá? Quando a gente entra nesse Fair Value Gap, se eu fosse entrar nesse Fair Value Gap, obviamente eu ia colocar meu stop abaixo do último fundo, e o meu alvo seria esse topo. Porém, dessa forma, eu tenho 3 para 1 de risco-retorno, então eu tenho 3 vezes o risco. É ruim? Não é ruim. Porém, eu vou mostrar o exemplo caso eu deixe para entrar no meu order block, que está dentro da nossa região de desconto, trazendo muito mais contexto para a nossa análise. Então, se eu entro nesse ponto, coloco o stop no mesmo lugar e o mesmo alvo, olha como muda. A gente tem 8 para 1 de risco-retorno. Olha a diferença: 3 para 1, 8 para 1. O nosso risco diminui e nosso retorno aumenta muito mais. A operação tem o mesmo alvo e mesma região de stop, porém eu mudei a minha região de entrada. Então a região Premium Desconto te ajuda a vender caro e comprar barato. Se você quer vender, você vai vender na região Premium. Se você quer comprar, você vai comprar na região de desconto. E eu vou mostrar para você aqui o desenrolar da operação, né? Eu compartilhei no meu story, comentei sobre ela praticamente a semana inteira. Vou mostrar para vocês o desenrolar. Então, minha entrada estava no order block com o alvo lá no último topo, tá? Foi uma operação de 1.200 pontos, uma operação linda, tá? Que eu compartilhei lá nos meus stories, compartilhei com meus alunos na comunidade, tá? Se você quer fazer parte da comunidade, não se esqueça. A gente tem poucas vagas essa semana para fechar nossa mentoria, a última mentoria do ano. Então, o primeiro link, o link fixado aí nos comentários, você consegue fazer parte da nossa comunidade, beleza? Então, o que que aconteceu com o preço, né? A minha visão aqui era que o preço fizesse o choque, ele capturasse a liquidez, fizesse o choque, batesse no gatilho e fosse direto ao nosso alvo. Foi essa visão que eu tive, compartilhei, né, no Discord, em todos os lugares aí. E eu vou dar um play aqui para você ver o que que aconteceu com o preço, né? O preço voltou, fez o nosso flip, ativou a nossa ordem e foi em direção ao nosso alvo, tá? Então, deixa mais um tempinho aqui que ele vai bater o nosso alvo, como vocês podem ver aí. E aí, em sequência, tá, disso aqui, o preço ele veio corrigindo, fez a nossa... Aqui, ó, bateu o nosso alvo, depois ele veio, fez uma correção, tá? Essa correção, inclusive, eu compartilhei lá no nosso Discord também. Então, como eu falei, a região de Premium Desconto, ele te ajuda a comprar barato. Foi justamente o que aconteceu. Eu comprei na melhor região possível, tá? O preço ele veio na região de desconto. Eu poderia ter pego esse Fair Value Gap, como eu falei, mas o meu stop ficaria muito maior e meu alvo ficaria menor também, meu risco seria maior, meu retorno seria menor. Já utilizando a ferramenta de prêmio e desconto, né, o conceito de prêmio e desconto, eu compro na região onde o preço está barato.
tá? E aí, com isso, é óbvio, eu utilizo alguns conceitos de matriz de prêmio e desconto. Como eu falei, se vocês quiserem que eu traga isso num vídeo futuro, é só comentar aí, deixar um comentário que eu vou trazer para vocês. A matriz, né, a hierarquia de prêmio e desconto, ela visa os melhores gatilhos dentro da região premium e dentro da região de desconto. Então, pela ordem ali, você vai ter uma sequência de ordens, onde cada ordem vai ter mais força, né? Cada gatilho vai ter mais força que o anterior. Então, uma hierarquia, como se fosse uma pirâmide, né? O topo da pirâmide ali, a gente teria uma hierarquia maior, beleza? Então, se vocês quiserem que eu traga, eu posso trazer num próximo vídeo. Esse foi o vídeo aqui de prêmio e desconto. Como eu falei, você vai comprar barato, vai vender caro. Você vai utilizar desse conceito para poder ter mais resultados, mais retorno nas suas operações. Como vocês podem ver, funciona, que é uma maravilha. Eu utilizo isso aqui sempre que eu vou filtrar uma análise, eu utilizo o prêmio e desconto e vejo se os meus gatilhos estão dentro da região. Se não tiver, eu não entro. Ah, tocou o gatilho na região premium e foi embora? Paciência. Day trade funciona na base da paciência, beleza? Então é isso. Você vai utilizar a ferramenta Premium e Desconto. Se você quer vender, você vai procurar um gatilho dentro da região Premium. Se você quer comprar, você vai procurar um gatilho na região de desconto. Você só vai operar dentro dessas regiões, beleza? Experimente essa estratégia você mesmo e depois me diga como funcionou para você nos comentários. Eu adoraria ouvir o progresso de vocês. Se você quer aprender day trading da forma correta, estudando os movimentos institucionais e operar como um profissional, eu deixei um link no primeiro comentário. Basta clicar e aprender todo o meu operacional. Obrigado por assistir e vejo vocês na próxima vez.